proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, dia 21 de dezembro de 2024, da terceira semana do tempo do Advento, sábado, dia de Nossa Senhora, em que celebramos a memória de São Pedro Canísio, doutor da Igreja. Nesse dia em que esperamos o nascimento de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45, narra a visita de Maria a Isabel. Que as palavras do Santo Evangelho permaneçam em minha mente, sejam proclamadas pelos meus lábios e guardadas em meu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, veja só, no finalzinho desse evangelho nós temos um trecho muito importante da nossa reflexão de hoje. Bem-aventurado aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. O evangelho de hoje, o evangelho que contemplamos, nos convida a refletir sobre o encontro de duas mulheres escolhidas por Deus para a realização das promessas que Deus faz. Maria é a mãe do Salvador e Isabel é a mãe de João Batista. Esse encontro transborda de alegria, pois manifesta a fidelidade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Esse Deus que cumpre suas promessas no tempo certo, no Kairós. Como nos diz Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Daqui nós tiramos uma lição muito importante. Deus cumpre o que Ele promete. O que é que resta então para mim e para você que está ouvindo hoje essa pregação? Resta acreditar naquilo que Deus promete. Mas antes de acreditar no que Deus promete, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. E aqui está o coração da nossa meditação de hoje. Deus é fiel às suas promessas, Deus nunca falha. Ao longo de toda a história da salvação, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sempre agiu ouvindo as súplicas do seu povo e intervindo com amor e com poder no tempo oportuno diante dessas súplicas. O encontro que hoje nos revela o Evangelho entre Maria e Isabel é a prova viva para mim e para você de que o Deus que prometeu é o mesmo Deus que cumpre, trazendo a esperança para o mundo. Nos trouxe Jesus. E assim que há aquele encontro, assim como ele prometeu no Evangelho do dia 19, que fui eu mesmo que refleti com vocês, João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel,
como assim disse o arcanjo Gabriel. Agora eu anotei alguns pontos aqui que eu acredito ser de muita importância para nós ao refletirmos o quanto Deus cumpre as suas promessas. Deus não é como nós seres humanos, que prometemos e não cumprimos. Ao contrário disso, Deus, quando promete, promete e cumpre, porque Ele é um Deus justo. Veja só, pensemos na promessa feita a Abraão, que apesar da idade avançada, ouviu do Senhor que seria pai de uma grande nação. Essa promessa se cumpriu, meus irmãos e minhas irmãs, em Isaque. Isaque é o filho da promessa. Assim como Abraão, como aconteceu com Abraão, melhor dizendo para vocês, Isabel e Zacarias também acreditaram em sua velhice que Deus lhe daria um filho. E Deus prometeu e cumpriu. Deu a Zacarias e Isabel João Batista, o precursor do Messias. Lembremos-nos também de Noé, a quem Deus prometeu nunca mais destruir a terra por um dilúvio, firmando sua aliança no arco-íris. Este mesmo Deus que mantém a sua aliança agora manifesta a sua fidelidade na concepção de Maria, pois no ventre de Maria habita o Salvador, esse Salvador que reconciliará toda a criação. Então, olhemos para o Êxodo, quando Deus prometeu libertar o seu povo do Egito. Ele cumpriu sua promessa de maneira poderosa, conduzindo Israel através do Mar Vermelho. Da mesma forma, Deus agora, meus irmãos e minhas irmãs, age novamente enviando Nossa Senhora, que porta em seu ventre a boa notícia de que a verdadeira libertação está no Filho de Deus, está em Jesus Cristo. Em outra ocasião, Deus prometeu a Josué que daria a Israel a terra prometida, e ele cumpriu. Hoje vemos que a verdadeira terra prometida é o reino de Deus, inaugurado por Cristo, o Filho que Maria traz em seu ventre. A promessa feita a Davi, que sua descendência reinaria para sempre. Essa promessa também Deus cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o Rei eterno, o Rei do universo. Maria, meus irmãos e minhas irmãs, ao visitar Isabel, ela é portadora desse Rei, o Messias prometido por Deus. Deus também prometeu restaurar Israel do exílio da Babilônia. E isso se cumpriu sobre o decreto de Ciro. Agora, em Maria, Deus anuncia uma restauração definitiva. Jesus, que trará reconciliação não apenas a Israel, mas para o mundo todo. Lembremos ainda da promessa que Deus fez por meio de Isaías, onde diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel. O cumprimento dessa promessa está diante de Isabel. Na hora que Maria e Isabel se encontram, Isabel diz o seguinte: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, Deus ali estava cumprindo a promessa que tinha feito a Isaías, que uma virgem conceberia um filho e que ele seria chamado Emanuel. Ainda mais, meus irmãos e minhas irmãs, Deus prometeu por meio de Joel derramar seu Espírito sobre toda a carne. E isso se cumpriu. E esse cumprimento é antecipado, inclusive, nessa palavra, na visitação. Olha só, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E a criança que está no ventre de Isabel salta de alegria, prenunciando Pentecostes. Ainda mais, Deus sustentou Israel no deserto com o maná prometido. Agora, Deus sustenta o mundo com o pão vivo que desceu do céu, que Maria carrega em seu ventre, que Isabel sente a ação do Espírito Santo, que João Batista sente a ação do Espírito Santo, e ainda no ventre da sua mãe Isabel é batizado com esse Espírito Santo. E hoje eu e você temos esse pão vivo prometido.
Finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, a promessa da ressurreição de Jesus. Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus cumpre essa promessa gloriosa, meus irmãos e irmãs. E este mesmo Jesus está presente a entrar na história, vindo humildemente pelo sim de Maria. Graças a Deus, pelo sim de Maria, que nos traz o Salvador. Amados irmãos e irmãs, aprendemos com Maria e com Isabel a confiar plenamente nas promessas de Deus. Como Zacarias, também podemos às vezes duvidar, achando que no tempo humano, no Cronos, nossas esperanças se esvaíram, acabaram. Mas nós devemos nos lembrar que é no Kairos, que é no tempo de Deus que tudo se realiza. Que as promessas de Deus na Escritura sejam para nós um lembrete constante de que Ele é fiel. E quando nos encontrarmos em momentos duvidosos ou momentos de incerteza, que possamos proclamar, assim como Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Assim, sigamos confiantes, certos de que o mesmo Deus que cumpriu suas promessas a Abraão, a Davi e ao povo de Israel é o Deus que age no hoje, ouvindo a minha, a sua, ouvindo as nossas súplicas e continua cumprindo as suas palavras no tempo perfeito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Amém. No mês de dezembro, que é um mês muito especial, com comemorações e muitas festas, nós teremos 2 brindes no nosso sorteio, um kit da Eudora e um kit do Boticário, um masculino e outro feminino. Foi doação da nossa amiga Cirlane. Para participar do nosso sorteio, você tem que curtir e comentar esse vídeo do YouTube e seguir a Cirlane no Instagram, @cantinho da Cir. E aí é só você torcer muito para poder ser o ganhador.